confiaré e nada temerei. Eu sei que o Senhor tem planos sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem planos sobre a tua vida. Tem propósito sobre a tua vida. E é o momento, é o tempo de Deus, em conhecer mais a Deus, entender os propósitos de Deus. A tua fé não está fechada nessa quarentena. A tua fé tem que ser mais corajosa, mais ousada. A tua fé tem que ser mais ampliada, porque sei que vivo estás e um dia voltarás. Assim diz o Senhor. Graças a Deus por permitir-nos uma vez mais estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Palavra que certamente trazerá na tua vida um renovo. Palavra que certamente trazerá na tua vida uma fortaleza. É interessante entender que os propósitos de Deus hão de se cumprir sobre as nossas vidas. Graças a Deus, porque o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós. E nessa noite, eu quero compartilhar com você esse tema. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Baseado no livro de Ruth. Ruth tem 4 capítulos. E ele contém 85 versículos. E certamente esses versículos vão falar a nossos corações. Eu te desafio que em casa, nesse tempo, você seja lendo esse livro, que vai trazer algo muito especial na tua vida. E é interessante colocar aqui que Ruth está, 8º livro, está entre Juízes e depois 1 de Samuel. É a ponte, porque Juízes, o povo vivia de uma maneira desobediente, de uma maneira de altos e baixos, sem entender o que Deus tinha. Aí Deus tinha que levantar um juiz e prosseguir e voltar aos caminhos do Senhor. Mas quando nós vemos o livro de Ruth, também faz a ponte para 1 de Samuel, um novo tempo, através de reis, e aí você vai ver o tempo de Deus sobre a vida do povo de Israel. Por isso, em esta noite, eu coloquei e Deus direcionou essa palavra. Tudo tem o seu tempo. Quando nós vemos o livro de Ruth, eu gostaria que você veja ali comigo, em Ruth 1:22, diz assim: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, a sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. É interessante ver aqui o contexto, como vai se desenvolver esta cena. Ruth, ela vai entender depois. Ali nos fala de personagens como Elimelec, Noemi e os filhos deles, Malom e Quelion. A Bíblia nos fala, no capítulo 1 do livro de Ruth, o 1º e 2º versículo, fala que Elimelec, em um momento difícil, em um momento de crise, ele vai tomar decisões. E aqui eu quero dividir esse livro de Ruth em 2 partes. A primeira parte, eu quero que você veja comigo tempo de crise. Por que um tempo de crise? Porque quando Elimelec ouve e sabe que vai ter na casa em Belém, que significa terra do pão, vai ter um momento de turbulência, de fome, de escassez, ele vai tomar uma decisão. E essa decisão é levar a sua família, a Noemi, a Malom e a Quelion, certamente para uma cidade chamada Moabe. Moabe, se nós podemos ver um pouquinho, Moabe foi amaldiçoada por Deus mesmo. E isso você vai encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Ele toma uma decisão de levar a essa cidade. Logicamente que Moabe não era uma cidade miserável. Moabe era uma cidade que tinha tudo, prosperava em tudo. Agricultura, o que você possa entender, Moabe tinha um bom desenvolvimento econômico. Mas ele leva para essa cidade. Nessa decisão que ele toma com Noemi, certamente ali, ao pouco tempo que eles estão lá, Elimelec, marido,
da Noemi vem a falecer. Malom e Quelion, seus filhos ficaram com Noemi. E diz a Bíblia que esses dois filhos vão se casar com duas moabitas. Uma chama-se Orfa e a outra chama-se Ruth. E diz a Bíblia que ele, Noemi, e suas noras e seus filhos permaneceram 10 anos nessa cidade. Mas tristemente também, nessa mesma cidade, os dois filhos da Noemi vão morrer. Decisões erradas, decisões que vão trazer dentro da Noemi uma desestrutura emocional. E nós vamos ver aí as consequências dessas decisões erradas. As consequências dessas decisões erradas vai ser que a Noemi não esteja bem emocionalmente. Você vai ver essas consequências, que realmente Noemi vai se sentir abandonada, triste, amargurada. E não somente ela, mas com as suas duas noras. Consequências que muitas vezes nós temos que enfrentar. Por quê? Pelas decisões erradas que muitas vezes cometemos. E esses elementos que nós estamos falando, extraindo desse livro, forma esse tempo de crise que nós estamos vivendo. Tempo de crise que muitas vezes não sabe a gente o que fazer. Hoje nós ouvimos tantas coisas, do pandemia, do coronavírus, também os problemas que estão tendo outras nações, violência, injustiças. Nós estamos ouvindo tudo e nossos olhos podem ver o que está acontecendo. Tempo de crise. O que fazer em esse momento de tempo de crise? Em algum momento você já passou um tempo de crise? Eu me lembro, no ano 94, quando estive em Peru, a gente foi fazer um estágio, um trabalho missionário no Equador. E estivemos trabalhando na cidade de Quito, Equador, com a igreja denominação Novo Pacto. E Peru e Equador são dois países que sempre têm briga pelas partes fronteiriças, de ganhar terra, de tirar terra. E mais ou menos no tempo de abril e maio, eu estava lá com dois amigos missionários. E nesse conflito, nós ouvíamos que as pessoas falavam assim: se você é equatoriano, mate um peruano. E não somente rimava as palavras tão bonitinho, se você é equatoriano, mate um peruano, mas também a gente via nas paredes escrito: se você é equatoriano, mate um peruano. Vivência da sua própria nacionalidade. Sabe, em mim entrou uma crise difícil. Falei assim: será que eu vou morrer aqui em Quito, Equador? E eu estava solteiro. Eu queria ter família. Eu queria avançar, crescer. É um momento emocional que a gente fica desestruturado. E talvez você que está ali ouvindo, e você está vendo, talvez você está passando uma crise dentro do seu lar, dentro da sua família, ou dentro do seu emprego, ou dentro dos seus negócios, seja a área espiritual, física, emocional, material, financeira, seja a área que você esteja vivendo nessa crise. Eu quero te levar a ver que a Noemi, ela toma atitudes, e atitudes que vão fazer com que a Noemi, ela possa dar uma volta a esse tempo de crise que ela está vivendo. E é interessante ver o que nós temos visto no versículo 22 do capítulo 1, quando diz que Noemi, ela voltou da terra de Moabe com a sua nora Ruth. As moabitas chegaram a Belém. Noemi e Ruth chegaram a Belém. Isso significa, e dá para entender a posição, a atitude da Noemi,
dizendo: eu não vou ficar aqui. Eu tenho que sair dessa crise que eu estou vivendo. E muitas vezes a gente fica acomodado, fica não sabendo o que fazer e não tem atitude para se levantar, para proclamar. E colocamos em essa quarentena a nossa fé. Em quem está colocada a nossa fé? Em quem está colocada a tua convicção? No governo? No homem? Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós somos aqueles que vivemos pela fé e não pela vista. Atitudes que ainda Noemi não saberia que aconteceria ela voltando para Belém. Mas uma coisa é certa, que essas atitudes que ela tem, de se levantar e voltar, vão fazer transformar seu tempo de crise em um tempo de colheita. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que o tempo de crise que você esteja vivendo dentro da tua casa seja transformado em um tempo de colheita sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Porque assim diz a palavra: ao que crê, tudo lhe é possível. A segunda parte, eu vejo aqui nesse livro tão lindo, o tempo da colheita. E eu quero que você veja comigo a convicção da Noemi. Quando nós vemos ali, um pouquinho mais para frente, você vai ver as convicções da Noemi nas suas expressões bíblicas. Em Ruth 1:22 diz, Noemi diz às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a sua casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso. Está escrito na tua Bíblia. Se você quer marcar ali, pode marcar. O Senhor. De onde tira Noemi essa expressão? Noemi tira a expressão lá dentro, porque ela sabe que não teria que ter saído da terra de Belém. Ela teria que ter ficado, porque ainda estando na terra de Belém, eles poderiam falar como o salmista Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Venha o que venha, eu sei que o Senhor sustentará a minha vida, a minha casa, em nome de Jesus. Essa convicção, Noemi estava segura e tinha dentro dela. Você pode continuar vendo, e vai ver também no versículo 9 do capítulo 1, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na sua casa e com seu novo marido. Que interessante, uma sogra falando para suas noras: eu já estou velhinha, acha que vocês vão esperar a que esses meninos, se eu tivesse filho, eu possa crescer? Não, vai para suas casas, vai para seu novo lar, com seu novo marido, e que o Senhor te abençoe. Princípios, convicções, que vai trazer um tempo de colheita, um tempo de bonança, um tempo de providência na casa, na geração da Noemi, da Ruth. E ainda mais, podemos mencionar o versículo 13, quando diz para ela: não, Ruth diz: não, eu vou contigo. Mas diz: não, fica, não pode ir, porque a minha amargura é maior que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Noemi sabia que o Senhor tinha controle de tudo. E eu lembro do salmista Davi: ainda que você e eu passássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco. O Senhor é sobre a tua vida, o Senhor é sobre a minha vida.
E ainda diz um pouquinho mais para frente, o versículo 20, quando ela diz: não me chamem de Noemi, porque o nome de Noemi significa doçura. E ela diz: não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara, porque amargurado estou, e porque o Senhor, diz Todo-Poderoso, me deu muita amargura. E você pode continuar olhando ali, o versículo 21, diz: o Senhor me fez ir embora cheia, e o Senhor me traz novamente vazia. Sabe, o tempo de colheita vai vir sobre a tua vida de acordo com as tuas convicções. Eu creio em um Deus vivo, sei que vivo está, e um dia voltará. Se é através da pandemia, do coronavírus, eu não sei através de meio, mas a tua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. A tua história não depende do homem, não depende do governo, depende de Deus. A tua convicção tem que estar firme no Senhor. Não negocie as tuas convicções que você tem com aquele que te chamou. Você tem pacto com Ele, você tem aliança com Ele, e aquele que tem aliança se aquieta e descansa, porque o Senhor vai na frente. Convicção de Noemi trouxe um tempo de colheita, tempo de bênçãos. Um tempo de colheita também vai trazer na fidelidade que a Noemi, que a Ruth, ela vai ter. E essa fidelidade vai ser olhada e transformada quando nós vamos ver ali no versículo 3:1, diz aí o testemunho, porque Noemi e Ruth, ela foi trabalhar. Eles já voltaram para Belém no tempo da cevada, no tempo da colheita, e Ruth vai começar a trabalhar e vai começar a poder ganhar-se uma viúva pobre que não tinha nada. Mas é interessante que Deus coloca uma pessoa chamada Boaz. E aqui eu quero que você veja a fidelidade que Deus tem com você, comigo. Quando a gente serve a um Deus vivo. Boaz olhou para Ruth e diz: Ruth, eu sei toda a tua história. Eu sei o que você fez com a tua sogra. Eu sei de onde você veio. Eu sei o que você deixou, a tua cultura, as tuas coisas. Gente, é algo interessante ver aqui, que o próprio Boaz dá testemunho, e ainda nesse versículo, capítulo 2, versículo 11 ao 12, diz: o Senhor lhe pague bem pelo que fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Que você e eu possamos ser fiéis ao Senhor. A tua fidelidade vai fazer com que você esteja bem sucedido, agraciado, e a tua família possa ter a bonança, a colheita, o sobrenatural de Deus. Seja fiel com aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Seja fiel com o teu próximo. Seja fiel com teus amigos. É o momento que nós, nesse tempo, dizíamos que a nossa fé não está fechada nessa quarentena. É o momento de ser fiel com a sua palavra, de pregar o Evangelho, através das redes sociais que Deus nos deu. Você pode falar, ministrar, aconselhar, edificar. Por quê? Porque você é fiel àquilo que o Senhor tem chamado sobre a sua vida. A fidelidade trouxe na vida da Ruth uma bonança tremenda, um tempo de colheita abençoado. Seja fiel com aquilo que o Senhor te entregou. E hoje que nós estamos vivendo esse momento tão difícil, nós estamos vendo que muitos
de nossos irmãos estão sendo desempregados. E há uma luta assim. Há uma luta dentro de casa. E agora, como nós vamos viver? E certamente teu coração de fidelidade, de compromisso, de entrega com Deus, também se mostra naquilo que Deus te deu. E o inimigo vai falar para você: você tem isso, o último que fica para você. E você vai entregar seu dízimo ao Senhor? Não, não entrega não. Deus conhece teu coração. Deus conhece que tua família vai passar fome. Amado, sejamos fiéis ao Senhor, porque o Senhor não tem deixado justo mendigar pão. A providência de Deus, ela é real. Seja fiel ao Senhor com teus compromissos, e o tempo da colheita chegará na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Quando nós vemos essa parte do tempo da colheita, pela fidelidade, nós também vamos ver a continuidade da história da Noemi e da história da Ruth. Esse tempo de crise foi transformado pelas convicções, pela fidelidade. E esse tempo de crise transformado em um tempo de continuidade vai se mostrar na vida da Noemi e na vida da Ruth. Ruth vai ter esse encontro com Boaz, e eles vão ter uma família. E diz a Bíblia que eles, casando-se, eles vão ter um filho. Já no final do capítulo 4, você vai ver que eles vão ter um filho. E esse filho vai se chamar Obed-Edom. E Obed-Edom vai ser pai de Jessé. E Jessé vai ser pai de Davi. A nossa história não termina. A nossa história tem continuidade. Porque o Deus da história é o Senhor. E quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. Que você e eu possamos transformar esse tempo de crise em tempo de colheita. Que esse tempo de crise não seja mais parte da sua vida. Esse tempo de crise a gente pode passar, mas não pode ficar vivendo. Esse tempo de crise pode ser transformado em um tempo de colheita, em um tempo de bonança, em um tempo de providência, através das tuas convicções, através da tua fidelidade. E Deus, Ele dará continuidade da tua história nessa terra. Então, tempo de crise não pode paralisar aquilo que Deus começou sobre a tua vida. Que você e eu, nesse momento ali, seja em nome de Jesus, declarando, manifestando que a presença de Deus vai transformar esse tempo de crise em tempo de colheita, em tempo de abundância, de bonança sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu não posso chegar até lá, humanamente, mas o Espírito Santo de Deus, que intercede com gemidos inexplicáveis, o Espírito Santo de Deus, que Ele tem fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus, que nos dá força para continuar, Ele pode chegar na tua casa, através de você, para teus filhos, e você verá o tempo de bonança, o tempo de colheita sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tudo tem seu tempo, e esse é o tempo de Deus, para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos. E a tua palavra diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor tem vindo sobre você. Pai, oramos nessa noite, para que em cada lar, onde teus filhos ali estão com fome da tua palavra, da tua presença, seja agora dissipado todo momento, todo tempo de crises,
talvez ainda pelas decisões erradas e as consequências que estamos vivendo, mas que o Senhor nos leve a tomar atitudes que venham a transformar esse tempo em um tempo de colheita, através das nossas convicções, da nossa fidelidade, e dar continuidade para aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, que em cada vida, em cada família, seja um tempo de colheita, de abundância, em nome de Jesus, e que Tua palavra, ela venha se afirmar em cada coração, e assim unidos, ó Pai, glorificar, exaltar Teu santo nome, agora e para sempre. Amém.